Olá, eu sou o professor João, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente conversa sobre a Lei 15.345 de 2026, que finalmente regulamenta a profissão de acupuntura no Brasil. Aqui a gente vai discutir o que muda, o que não muda e como isso vai reverberar para o interesse das instituições de ensino. Antes da gente começar, é importante eu falar para você que esse vídeo ele não conta com nenhuma reflexão ou opinião pessoal minha. Tudo que a gente discutir aqui está registrado lá na lei e também nos vetos dessa lei. Eu vou deixar todos os links para acesso a esses documentos na descrição desse vídeo. O primeiro ponto que a gente vai conversar é quem pode e quem não pode exercer a acupuntura. O que a lei fala para gente? Ela fala que quem pode são aquelas pessoas que são graduadas em acupuntura em uma instituição devidamente reconhecida pelo governo, são os profissionais de nível superior da área da saúde, com título de especialista e devidamente habilitados e reconhecidos pelos seus conselhos regionais ou federais, e também aquele profissional que trabalha há pelo menos 5 anos com acupuntura, aquele profissional que conseguir comprovar que exerce a atividade num período aí de 5 anos até a data em que a lei foi sancionada. Isso representa para a gente o fim da exclusividade da aplicação da acupuntura para uma classe profissional específica. Ela deixa de ser ou deixa de estar num rol de prática que seja um ato de uma classe profissional específica. Cada conselho regional continua responsável por fiscalizar os seus inscritos, assim como responsável por estabelecer todas as normas, inclusive as normas éticas da especialidade dentro da sua área. Essa lei ela estabelece normas mais sólidas em relação a esse universo da acupuntura aqui no Brasil, em relação a essa profissão. Estabelece o que pode ou não ser feito, quem pode ou não praticar, e mais do que isso, quem pode ou não se especializar, adentrar dentro desse ramo profissional. Aqui os cursos livres, então, eles perdem um pouco mais de força e a graduação ela ganha mais notoriedade. Isso a gente vai entender agora que a gente vai ler os vetos dessa lei. Os vetos, eles são os de número 35, de 12 de janeiro de 2026. A gente vai ler junto o que foi vetado, ou seja, o que está fora da lei. Então, o primeiro veto, ele fala para a gente o seguinte, que, entre aspas, isso é o que está escrito lá no documento, o link vai ficar aqui embaixo, por contrariedade ao interesse público, o exercício profissional da acupuntura ao portador de diploma de curso técnico em acupuntura expedido por instituição de ensino reconhecido pelo governo. Então, curso técnico está vetado da lei. O outro veto, ele fala o seguinte, mais uma vez, por contrariedade ao interesse público, isso é o que está escrito lá no documento, tá bom? Ele fala o seguinte pra gente. É assegurado aos profissionais de que tratam os incisos 3 e 4 do caput desse artigo o direito de concluir, em prazo regulamentar, os cursos iniciados até a data de entrada em vigor dessa lei. Ou seja, todos os cursos ou formações que estejam em andamento, que não fazem parte daquelas 3 categorias que a gente conversou no início desse vídeo, estão vetados, ou seja, pelo entendimento da lei, eles não têm validade. E o documento ele justifica esses vetos para a gente, dizendo o seguinte, mais uma vez, isso está escrito lá, dizendo que isso é para não fragilizar a proteção à saúde coletiva. O artigo 4º dessa lei, ele fala o seguinte para a gente, compete ao profissional de acupuntura, no caso, observar, reconhecer e avaliar sinais, sintomas e as síndromes energéticas, tratar pacientes com acupuntura, organizar e dirigir serviços de acupuntura, com acupuntura, prestar serviços de auditoria também na área de acupuntura e mais alguns outros incisos que não contemplam e não citam a fitoterapia chinesa ou a dietoterapia chinesa. É muito importante que a gente entenda que essa lei ela está regulamentando a prática da acupuntura, o pilar da acupuntura. Pelo menos se a gente fizer toda a leitura do documento e levar isso dentro de um aspecto literal, a gente não tem a descrição desses outros 2 pilares aqui.
E por mais que a dietoterapia chinesa e a fitoterapia chinesa façam parte de todo o patrimônio intelectual, técnico e toda a sabedoria da medicina tradicional chinesa, da medicina chinesa, esses dois pilares eles não estão contemplados ou eles não estão citados aqui nessa lei. Quer dizer que você não pode mais trabalhar com nenhuma dessas duas vertentes? Não necessariamente. Você tem que consultar o seu conselho profissional e ver com o seu conselho o que você pode, o que você é habilitado a exercer ou não dentro do espectro da sua profissão enquanto acupunturista. Ah, mas eu ainda estou em dúvida em relação ao que pode ou não ser feito, ao que pode ou não ser exercido. Mais uma vez, recorra ao seu conselho profissional e veja com eles quais são as normas e diretrizes, o que você é habilitado ou não a fazer, ou até mesmo a sua instituição de ensino, que lá talvez eles possam tirar para você alguma dúvida que eventualmente seja mais específica e mais pessoal. Essa lei é um marco para nós acupunturistas que há tantos anos a gente espera a regulamentação da nossa profissão. Finalmente a gente consegue. É importante a gente saber que essa lei ainda vai para uma última avaliação no Congresso. Aqueles 2 vetos sobre os quais a gente conversou, eles ainda podem ser revistos ou derrubados. Eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo. Compartilha ele com o seu colega acupunturista ou com seu colega que está pensando em estudar acupuntura, que vai se interessar pelo assunto. Curte esse conteúdo, se inscreve no canal para a gente continuar produzindo bastante coisa legal para você assistir. Eu espero te ver no próximo vídeo.